A DATV está aqui em Santa Fé, onde viemos conversar com Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus, também foi vice-presidente da CNBB, e vamos conversar um pouquinho com Dom Luiz sobre o Sínodo da Amazônia. Dom Luiz, seja muito bem-vindo novamente à DATV. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com você e estar com todos os nossos telespectadores. É uma satisfação. Dom Luiz, nós estamos vivendo o Sínodo da Amazônia. Antes de falarmos especificamente deste sínodo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é um sínodo. Talvez muita gente está ouvindo falar, mas nem sabe do que se trata, o que é um sínodo. Bom, primeiramente a palavra, né? Muitas pessoas falam assim, mas vem de sino? Não. É uma palavra grega, syn, odos. Syn é com, odos é caminho, quer dizer, caminhar juntos. Então, é uma prática que nós temos na nossa igreja. No início da nossa igreja se usava bastante, depois caiu em desuso. Mas, quando houve o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI resolveu ressuscitar essa prática. Então, o concílio deixou vários documentos muito importantes sobre a palavra, sobre a liturgia, sobre a igreja nas relações com o mundo, sobre as missões, sobre os ministérios da igreja. Então, o Papa começou a convocar de 2 em 2 anos um sínodo de bispos. E esse sínodo de bispos discutia como levar adiante aquela iluminação do concílio. O sínodo, ele é de bispos. Então, todas as conferências do mundo inteiro, conferências de bispos, elege delegados. E, geralmente, tem sido em Roma. E nós tivemos sínodos muito bonitos, por exemplo, sobre a palavra de Deus. Nós tivemos sínodos sobre os padres, nós tivemos sínodos sobre os leigos, tivemos o sínodo sobre os jovens, ultimamente, não é? E agora, então, foi convocado um sínodo para a Amazônia. Nós tivemos experiências parecidas quando o Papa, João Paulo II, convocou os sínodos dos continentes. Então, nós tivemos o sínodo das Américas, o sínodo da Europa, o sínodo da África, o sínodo da Oceania e o sínodo da Ásia. Então, nesses sínodos assim, dirigidos a uma região ou um continente, os participantes, os bispos participantes, na maioria, eram daquela região, daquele continente. E os outros eram convidados também, participavam, mas eram em menor número. Agora, para o sínodo da Amazônia, como é alguma coisa que se refere realmente a uma região que é de 9 países aqui na América do Sul, então a convocação foi mais para os bispos daquela região. Mas as conferências de outros países também foram convidadas, mas não para mandar delegados, né, mas como representantes somente. É uma diferença, o sínodo é diferente do concílio. O concílio são todos os bispos convocados. O sínodo não, é um número restrito. São delegados das conferências. E o Papa, já o Papa João Paulo II, também o Papa Bento XVI, convocaram também pessoas que podiam dizer alguma coisa, ajudar o sínodo. Então, são padres, são religiosos, religiosas, são leigos, homens, mulheres, não é? Que também participam. Agora, o que realmente, no fim, que tem voz mais forte são os bispos. Então, as várias colocações são guardadas e mandadas, entregues, melhor, ao Papa. E o Papa, então, com um grupo de pessoas da confiança dele, vai redigir, então, o documento. Então, vai se chamar exortação pós-sinodal, a exortação apostólica pós-sinodal. Nós tivemos muitas dessas exortações belíssimas. Essa sobre os jovens, que ainda não foi muito divulgada, é muito bonita, né? Então, esperamos que tenhamos aí coisas muito, muito boas para a evangelização da Amazônia. Dom Luiz, nós também tivemos aí na mídia, de maneira geral na internet, um bombardeio de críticas sobre o instrumento de trabalho do sínodo, né?
Como o senhor vê o instrumento de trabalho, na sua avaliação, né? Qual a importância dele? E depois também explicar um pouquinho para nós como é usado esse instrumento de trabalho dentro do sínodo. Padre Alessandro, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria dizer o seguinte: o sínodo foi convocado 2 anos atrás, em 2017. Portanto, não havia ainda campanha eleitoral no Brasil. Então, essa colocação que muitos fazem, que foi para bombardear o governo do atual presidente, isso tudo é uma besteira, é prosa de políticos. A gente não deve ir atrás disso, não. Foi uma colocação já feita antes. Por que o Papa convocou? Isso aqui eu acho que é interessante a gente lembrar. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem se incomodando, se preocupando, melhor, não é, com a situação do meio ambiente já desde 1994. Portanto, você veja há bastante tempo. E até temos um documento anterior que fala justamente dessa situação. Já tivemos várias campanhas da fraternidade sobre o meio ambiente, sobre a água, sobre os povos indígenas, sobre a Amazônia. Foram, se não me engano, 6 campanhas da fraternidade nessa direção. E quando os bispos da Amazônia, eu estava nesse número, na ocasião, fizemos um apelo para a Igreja do Brasil nos ajudar, porque realmente nós não tínhamos forças para evangelizar toda aquela região. Então, a Conferência dos Bispos do Brasil constituiu melhor, né, uma comissão especial para a Amazônia. Quer dizer, então, a preocupação com a Amazônia não é de agora. E isso foi levantado, inclusive, em 2007, na Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida. Vocês podem notar lá a preocupação com a Amazônia, com o Ártico e com algumas outras regiões, mas principalmente essas 2 preocupações no documento de Aparecida. E então é uma coisa que já vem vindo há muito tempo, não é de hoje, não. Agora, vamos à pergunta que você fez. O instrumento de trabalho. O que o Papa Francisco ele quer? Ele quer que a igreja toda seja sinodal. As paróquias, as dioceses, quer dizer, envolva o maior número possível de pessoas para tomar decisões. Então, ele pediu para esse sínodo que se fizesse uma ampla, vamos dizer assim, escuta das bases. E esse trabalho foi realizado. Foram quase 200 reuniões, assembleias, em nível grande, em nível pequeno, em várias áreas da Amazônia. E o que aconteceu? Tudo isso foi mandado para Roma. E, chegando lá, a comissão do sínodo elaborou esse trabalho que veio das bases e mandou como instrumento de trabalho. Agora, muita gente fala assim, mas não fala de Jesus Cristo. Esse é o segundo passo. O instrumento de trabalho é instrumento para a gente, eles chamam instrumento mártir, né? É para a gente realmente bombardear o que a gente concorda, o que não concorda, estão discutindo tudo isso. Inclusive, temos lá aquela proposta da ordenação de homens casados, de oração presbiteral de homens casados nas regiões indígenas, né? Isso aí é uma proposta. Veio outra proposta, ordenação de mulheres. Então, isso está porque veio da base. Agora, naturalmente, isso é filtrado. Agora que se vai realmente discutir, é por aí, não é por aí, qual o caminho, né? E também a iluminação bíblica e a iluminação teológica, né? Então, aí é que entra realmente a luz de tudo isso. Quer dizer, como é que nós vamos levar nosso trabalho de evangelização e também na relação com a ecologia integral, como o Papa diz, não é? Que não é só a floresta, os animais, os peixes, mas o ser humano nesse ambiente, não é? Então, tudo isso veio agora no sínodo. Então, não há razão para a gente receber todas essas críticas. Quer dizer, você pode criticar, mas sabendo melhor
qual é a função desse instrumento de trabalho. Quer dizer, não é isso que vai ser o documento final do sínodo, não. O documento final do sínodo ele é elaborado assim, pega assim, tudo o que foi falado lá, a comissão do Papa e com o Papa vão aproveitar aquilo que eles acham que deve ser aproveitado e, naturalmente, depois vem a exortação pós-sinodal. Então, é um trabalho muito bem feito, nós temos gente muito boa lá, eu conheço os bispos da Amazônia brasileira, infelizmente eu não conheço os bispos de outros países que têm parte na Amazônia também, porque isso aqui também é um dado interessante, viu, Padre Alessandro? A gente fala, a Amazônia é nossa, do Brasil. Não é bem assim. A Amazônia brasileira é nossa, do Brasil. Isso ninguém pode tirar. Isso no sínodo vai ficar bem claro. Mas a Bolívia tem a Amazônia. A Amazônia boliviana é dos bolivianos. Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, portanto a França também, eles têm a Amazônia. Então a Amazônia deles é deles, não é nossa não. Isso é muito claro, muito, muito evidente. Para a gente não entrar em conversa de político que anda por aí, ou de pessoas desinformadas, ou maledicentes, né? Que até caluniadores que ficam espalhando coisas aí que não são verdadeiras. Dom Luiz, como alguém que doa a sua vida naquele espaço, né, em Manaus, que está ali dentro desta realidade da Amazônia, como o senhor pode dizer para quem está, né, aqui, que talvez tenha uma impressão da Amazônia apenas o que vê na televisão, o que vê em alguma fotografia, né, como é a realidade da Igreja da Amazônia, né? É possível, de fato, a gente dizer que é importante mesmo essa reflexão? Demorou, já deveria ter sido feita? Porque às vezes algumas pessoas pensam que dá para medir olhando a partir daqui, né? Como aqui parece que a coisa está resolvida, então é igual em todo lugar. Não é bem por aí, né? O senhor que esteve lá, como o senhor vê, como o senhor sente a urgência, a necessidade desse sínodo? Olha, é um sínodo que realmente é importante. Eu fiquei 29 anos naquela região como bispo, depois como arcebispo, né? Primeiramente bispo de Macapá, depois arcebispo de Manaus. Então, eu senti na pele realmente a situação da igreja na Amazônia. Nós temos aí uma região que é vastíssima. Nós temos, por exemplo, a Manaus, são 90 mil quilômetros quadrados, é uma das menores circunscrições eclesiásticas da região. E o que acontece? Nós temos muitos desafios. Primeiramente, no terreno da evangelização. Por quê? São muitas comunidades. E longe. O trabalho é muito caro, andar de barco, você tem que pagar o motorista, e não é fácil, não. E são comunidades geralmente muito pobres. E o que acontece? Eu encontrei uma comunidade que fazia 4 anos que não tinha Eucaristia. Os bispos lá falam disso. O Dom Geraldo Verdier, que foi bispo de Guajará-Mirim, ele dizia de uma comunidade que não teve Eucaristia durante 230 anos, porque ficava muito isolada, precisava dias e dias para chegar lá, muito complicado a maneira de chegar. Então, o padre não ia. Eles, quando queriam batizar, iam caminhando, andando de barco. Não é brincadeira, não. Então, a gente sente realmente problemática. E hoje, o fenômeno que é impressionante é a urbanização. Quer dizer, o pessoal do interior, não somente vamos dizer, do Amazonas, mas também do Pará, de todas as outras regiões do Brasil também, estão indo para as cidades. Manaus, uma cidade de 2 milhões de habitantes, Belém também, por aí, Porto Velho, mais de 500 mil. Então, a maior parte da população hoje se concentra na cidade. Por quê? Porque realmente faltou uma política voltada para a região para que as pessoas pudessem viver com dignidade onde estavam. E a igreja não tinha forças para
a chegar a essas regiões. Então, você veja, a Eucaristia é um direito que todo batizado tem. Você tem o direito da Eucaristia, de ter a Eucaristia. Você deixar uma comunidade 1 ano, 2 anos sem Eucaristia, isso é realmente uma injustiça muito grande. E aí, então, você coloca o que nós podemos fazer realmente para que as comunidades tenham Eucaristia. Nós poderemos resolver o problema de falta de presbíteros? É muito complicado. Na região a gente não consegue, não. Ao resto do Brasil nos ajudou bastante, não é? Mas não tem condições. Eu tenho andado pelo Brasil todo. Hoje o número de padres vai se reduzindo também no Brasil. Os outros países, a Europa não tem mais, está precisando de padres, não é? A África ainda tem, vamos dizer, a Ásia, não é? Mas são pessoas muito diferentes de cultura. Então, é uma região que precisa realmente de ser repensada no trabalho de evangelização, olhando esse aspecto, a igreja e a missão da igreja na Amazônia. Como é que nós vamos resolver isso? Então, esse impasse, nós já sentimos há muitos anos. Eu estive lá 29 anos, eu fui em 84, fiquei até 2013. Então, eu senti na pele, quer dizer, você fica impotente. O que você vai fazer, meu Deus do céu? Diáconos, nós já temos diáconos, mas o diácono não é ele não pode celebrar a Eucaristia, né? Leigos, tem muitos leigos ativos. Então, é realmente um problema sério e eu acho que o sínodo chegou na hora e o resto do Brasil precisa pensar. Você ainda, onde você está, pode ir na missa todo dia. E a pessoa que fica 2 anos, 4 anos sem poder ir na missa? Você já pensou? Você já pensou uma coisa dessa? Que injustiça contra essas pessoas e você aí achando que está tudo bem, né? Para que conversar essas coisas? Não, temos de ajudar. Nós somos uma igreja que é católica para o mundo inteiro. O problema de uma região é nosso problema. Aqui também, eu lembro que a Diocese de Apucarana teve uma missão em Rondônia, até há pouco tempo. E ela precisa abrir de novo uma missão em uma região da Amazônia, ajudar. Londrina tem padres, em Macapá, aqui Maringá tem padres, em Guajaramirim, encontrei lá. Nós precisamos despertar isso, mas não vamos resolver, porque nós não temos padres suficientes, não é? Os leigos, graças a Deus, que estão os leigos lá, levando nossas comunidades para frente, mulheres principalmente, não é? Mas nós precisamos pensar em coisas mais também importantes, como é a questão da Eucaristia. Eu acho que nós precisamos, como Igreja Católica, repensar uma série de coisas, não é? A gente tem as leis na Igreja, você é formado em direito canônico, mas devemos lembrar, acima das leis está o bem das pessoas, o bem espiritual das pessoas, o trabalho de evangelização. Então, não podemos cair o que São Paulo fala na Carta aos Romanos e na Carta aos Gálatas, colocar a lei acima da salvação das pessoas. É uma questão muito séria, e na igreja precisamos pensar isso, que é importante, mais importante, a Amazônia ser católica ou a Amazônia ser evangélica, outra coisa, por causa de uma lei disciplinar, essa questão da ordenação de homens casados. Precisa pesar isso, né? Ver o que é mais importante, realmente, diante de Deus. Então, resolver esse problema. Agora, a outra questão, que é muito séria, é a questão do meio ambiente. Então, você vem na esteira do Laudato Si, do Papa, que, aliás, ele não está achando o ovo de Colombo, não. O Papa ele vem realmente da tradição da teologia da criação. Deus criou esse mundo como nossa casa. Se você estragar essa casa, você não tem para onde ir. A Amazônia tem a maior parte da água doce do mundo. É uma coisa impressionante isso. Quer dizer, vamos jogar fora tudo isso, derrubando, devastando, tudo mais. É uma questão muito séria. Isso diz respeito realmente ao futuro da humanidade. Quando a gente sabe que
as mudanças climáticas que estão acontecendo, estão trazendo consequências de falta de água em muitos países e regiões, não é? E eu acho que, olha, eu acho que é uma graça de Deus. Estamos vivendo realmente um kairós agora, com o sino da Amazônia. Então, rezar para dar certo, né? Dom Luiz, também nós estamos assistindo um triste ataque ao Papa, né? É triste assistirmos isso. Vale a pena lembrar de novo, né, a unidade, lembrar que o Papa é sucessor de Pedro, né? Nós não estamos falando de gostos pessoais, né? Acho que nós estamos num momento que se coloca na mesa gostos pessoais e esquece da universalidade da Igreja, do desejo de Jesus Cristo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desta nossa unidade com o Papa. Não é necessariamente com uma pessoa, né? Às vezes tem gente que leva o gosto pessoal, e não é isto, né? É o que ele representa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isto. A gente deve lembrar aquilo que Jesus disse para São Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Depois dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que desligar na terra será desligado no céu, e o que ligar na terra será ligado no céu. Então, a figura do Papa, como aquele que é o vigário de Jesus Cristo, que faz às vezes Jesus Cristo visivelmente para dar a unidade da igreja, isso é muito importante. Quando você lê, por exemplo, a Eucaristia celebrada na igreja de Corinto, você vai ver lá o texto, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o que Paulo fala da comunhão eclesial. Quer dizer, quem não está em comunhão eclesial não pode participar da Eucaristia. É uma coisa muito séria. O pecado que ele fala lá é o pecado justamente contra a unidade, a comunhão eclesial. Então, o Papa, para nós, é o ponto de referência. E o que acontece com o Papa atual, nosso Papa Francisco? O Papa Francisco é um pastor. Ele viveu sempre no meio do povo. E ele sente o problema do povo. Então, ele está chamando a atenção da igreja sobre o que é o principal na Igreja Católica, porque nós nos perdemos muitas vezes em detalhes, em celebrações bonitas, em vestuários, em cargos, em poder, tudo mais, quando o que é o principal realmente na igreja é a nosso viver com Jesus Cristo. Viver realmente o que Jesus Cristo ensinou para nós. Se Jesus Cristo viesse hoje, certamente ele ia ser muito bombardeado. Porque Jesus, vê o que ele fala do dinheiro, vê o que Jesus fala da fé, falava contra aqueles fariseus que falavam, mas não viviam, os doutores da lei. Veja Jesus andando com os pobres, curando os doentes, abençoando as crianças. Quer dizer, a prática de Jesus, como é que Jesus viveu? Então, o Papa chama a atenção disso. A igreja tem que ser parecida com Jesus Cristo. E, para isso, precisa deixar de lado uma porção de coisas. Nosso Papa está enfrentando uma situação que vem de trás. A questão da pedofilia na igreja foi muito séria, não é? E o Papa Bento XVI começou a tomar medidas, e o Papa Francisco está levando para frente essas medidas com seriedade. Tivemos questão de dinheiro, a máfia pondo dinheiro no Banco do Vaticano, lavando dinheiro lá. Você vê que barbaridade, como é que pode acontecer uma coisa dessa? E o Papa entrou de cheio nisso, não é? Então está contrariando grandes interesses e chamando a atenção sobre o principal. Quer dizer, viver. Não adianta você fazer uma celebração bonita se não há fé, se você não procura viver realmente aquele momento e também daquele momento viver a sua vida. E isso traz consequências, não é? Traz consequências. Então, ele está sendo bombardeado. Por quê? Porque chamando a atenção para o principal. As coisas secundárias são secundárias. Você sabe muito bem, na história da Igreja Católica, nós tivemos uma situação de papas que eram mais príncipes temporais do que papas, não é? Aquelas famílias de Roma e de Florença que brigavam para ter um papa, que às vezes era uma pessoa sem vergonha, não tinha nada de fé, não é? Não podemos cair nisso de novo.
Nós temos que realmente voltar ao essencial, principal, e a igreja ser esse sinal para o mundo. Então, ele está enfrentando essas situações, naturalmente, ferindo aí, às vezes, pessoas que tinham interesse, né? Mas você sabe muito bem, Padre Alessandro, na sua paróquia, quando alguém começa a roubar dinheiro da igreja, você tem que tomar medidas. Quando tem gente que está procedendo mal, você tem que chamar atenção. Então, você vai arrumando, às vezes, inimizade. Mas a igreja, como Jesus Cristo, é um sinal de contradição. Tem de ser um sinal de contradição. Porque se todo mundo está aplaudindo, batendo palma, é mau sinal. Agora, o católico deve lembrar uma coisa muito séria. Se você está contra o Papa, você está fora da igreja. Você não está em comunhão com a Igreja Católica. A comunhão com a Igreja Católica em Jesus Cristo se faz em volta da pessoa que Jesus deixou para representá-lo aqui na Terra, que é justamente o centro de comunhão de todos nós. Então, é importante, vou lembrar tudo isso, né? E lembrar também que nós temos tido aí alguns recém-convertidos que são os grandes propulsores dessas ideias contra o Papa. Quer dizer, que convertido é esse? Quando a pessoa se converte, é apaixonado pela igreja. Sempre foi assim. Agora a pessoa se converte para ficar falando mal do Papa, falando mal dos bispos do Brasil, da CNBB, sem saber direito, né? É uma coisa muito séria isso. Dom Luiz, nós agradecemos, né, esta conversa. Com certeza teríamos muito mais a dizer, mas penso que já é o suficiente, nos esclarece, né, nos fala da importância do sínodo, da importância da unidade no Papa, né? E nós queremos então pedir ao Senhor que deixe uma bênção especial ao pessoal que nos acompanha pela DATV. Muito bem, olha, foi muito bom, muito obrigado por essa oportunidade, né? Estou muito unido a Dom Carlos aqui em Apucarana, desejando e rezando muito por ele, para que realmente ele faça um belo pastoreio aqui entre nós. E aí, para você que está nos olhando, né, nos vendo, eu vou dar uma bênção, pedindo muitas graças para você e a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém. Então você curta esse vídeo, compartilhe, mande nos grupos de família, poste nas suas redes sociais e nos ajude a fazer que com todo o conteúdo gerado aqui na DATV chegue cada vez mais longe.